Meus prezados irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor. Os nossos irmãos que também, obrigado, estão nos acompanhando pela internet. Cumprimento a todos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que estamos aqui para cultuar o Senhor e poder compartilhar com a igreja uma palavra da parte de Deus. Essa palavra que o Senhor nos direcionou, está meditando com os irmãos nesta noite. Há poucos dias nós estivemos em uma das nossas congregações e era um trabalho diferenciado, com uma programação especial. E nós até introduzimos esta palavra ali, de forma bem resumida. Mas hoje, quando o pastor falou comigo pela manhã, para estarmos trazendo uma palavra agora à noite, esta palavra, ela me veio forte ao coração, e eu quero compartilhar com os irmãos. Fizemos uma revisão no texto, no esboço que já tínhamos preparado, e quero crer que o Senhor vai estar falando aos nossos corações aqui nesta noite. Para tanto, eu quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, nos versículos 15 a 17. E nos diz assim a palavra de Deus: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, o que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, igreja? Glórias a Deus. Nós estamos diante de um texto bíblico bastante conhecido da igreja, uma história bem conhecida, e com base nesse texto nós queremos falar sobre este tema: a tua visão determina a tua escolha. A nossa visão diante das circunstâncias determina a escolha que fazemos. A sua capacidade de enxergar nas circunstâncias adversas que vai determinar suas atitudes. Se você vai ou fica, se você avança ou recua, se você foge ou enfrenta, se você insiste ou se você desiste. É a tua visão diante das circunstâncias que vai determinar a tua escolha.
diante das mesmas circunstâncias, pessoas conseguem enxergar possibilidades diferentes. Alguém disse certa vez que em tempos de crise, uns choram e outros vendem lenços. Então é a visão que a gente tem diante da circunstância, é que vai determinar as nossas atitudes e as nossas escolhas. Bendito seja o nome do Senhor. E nós queremos citar alguns exemplos nesse texto que lemos. O homem de Deus, Eliseu, estava em Dotã, junto com ele o seu moço Geazi, ou Geazi. E nesse tempo a Síria estava em guerra contra Israel, e o rei da Síria sempre procurava algum meio de pegar Israel desprevenido numa emboscada. Ele preparava emboscadas e, de repente, quando ele pensava em pegar o povo de Deus desprevenido, ele era surpreendido, porque o povo de Deus já sabia. E o rei então ficou indignado, pensando que houvesse entre eles um traidor, e questionou entre os seus, dizendo: quem de nós é por eles? Porque toda vez que em secreto a gente decide armar uma emboscada e pegar Israel de surpresa em determinado lugar, de repente eles estão sabendo. E aí alguém disse: não, ó rei, é que lá existe um homem de Deus, um profeta de Deus. E toda vez que o rei em secreto projeta colocar uma emboscada para Israel, Deus revela para o profeta, de maneira que o povo de Deus nunca é pego de surpresa. O nosso Deus, irmãos, nunca é pego de surpresa. Então o rei mandou que perguntou onde estava o profeta e disseram: está lá em Dotã. E o rei então mandou para lá um exército durante a noite. E quando foi pela manhã, quando Geazi saiu e olhou ao redor, estavam cercados. E Geazi viu aquele exército. No primeiro momento ele só enxergou com os olhos naturais. E ele então, assustado, apavorado, ele diz para o homem de Deus, para o profeta Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Olha a situação em que nós estamos. Nós vamos perecer. A cidade está cercada. Só que o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele conseguia enxergar além daquilo que estava diante dos olhos. E ele diz então para o seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse ao Senhor: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E o texto continua: e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que ao redor do monte estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Uma visão diferente, diante da mesma circunstância. O moço só consegue enxergar o problema. O moço só consegue enxergar o exército da Síria.
E não era pequeno o exército. Mas o homem de Deus, Eliseu, com a sua fé que lhe era peculiar, com a sua confiança no Deus de Israel, ele consegue enxergar além daquele exército. Ele viu um exército celestial que cercava a cidade de Dotã e que estava ao redor deles. E ele então pede ao Senhor: abre os olhos desse moço. E ele fala com convicção: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Quem sabe nesta noite, a tua visão talvez seja tão limitada quanto a minha, quem sabe. Eu não estou aqui ministrando esta palavra como que se eu tivesse uma visão melhor ou maior ou mais aguçada do que todos vocês, não. É uma palavra que vem ao nosso coração para compartilhar. Quem sabe você, aí onde está, ouvindo esta mensagem, aqui no templo ou em casa, você não consegue mais enxergar alguma coisa diferente daquilo que está diante dos olhos, ou da opinião das pessoas que analisam a tua situação. Talvez você não consiga enxergar mais hoje, através desta palavra, quem sabe o Espírito Santo aplica no teu coração uma fé capaz de enxergar uma saída e ter uma visão diferenciada diante desta circunstância onde alguém já disse que não tem jeito. Maior é o que está contigo, mais forte é o que está contigo, mais poderoso é o que está contigo. Aleluia. Coisa boa, né, irmão? Quando Deus nos abre a visão e a gente consegue enxergar além do que a visão natural contempla. Porque às vezes nas nossas limitações, diante das circunstâncias, da gravidade do problema, tem um texto bíblico que diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é fonte de vida. Então é natural, esperança demorada enfraquece o coração. Você espera e nunca vem. Você olha e só vê problemas, você olha e só vê dificuldade. E às vezes bate o desespero e você faz como Geazi, só está vendo o exército que cerca com problemas, com lutas, com dificuldades, mas de repente vem uma palavra de ânimo da parte do homem de Deus e faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dela, e você consegue enxergar alguma coisa que vem dos céus ao teu encontro. E quem sabe é nesta noite que Deus te faz enxergar uma saída e uma provisão de Deus. A tua visão determina a tua escolha. O que é que você está enxergando? O que você consegue enxergar diante dessa situação? Pastor, eu não estou vendo saída. Tudo que chega para mim é desanimador. Tudo que vem ao meu encontro, pastor, diz para mim que não vai dar certo. Eu não consigo enxergar uma saída. Mas eu quero orar por ti nesta noite, através desta mensagem, encorajar o teu coração, e quem sabe você consiga abrir os teus olhos e ver uma provisão de Deus para a tua vida nesta noite. Abra os teus olhos espirituais e veja uma ação de Deus em teu favor. Maior é o que está conosco. Aleluia. E essa aqui é apenas uma história. São muitos exemplos na Bíblia. Aleluia. E eu quero comentar alguns aqui com os irmãos.
entre eles, lá em Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E aqui eu quero fazer algumas considerações. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Isaque era o filho da promessa que Deus havia feito a Abraão. Abraão esperou muitos anos por essa promessa. Mas um dia essa promessa chegou nos braços de Abraão. E Abraão fazia sacrifícios, oferecia a Deus. Era um motivo de alegria para o coração daquele pai. Era o filho da promessa. Lá em Gênesis capítulo 15, nós encontramos quando Deus havia feito a Abraão uma promessa, que ele seria pai de uma multidão, que ele herdaria toda aquela terra que estava diante dos seus olhos. E ele então pergunta para Deus: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Eu não tenho filho. O herdeiro da minha casa é o mancebo Eliezer. Então Deus disse para ele que ele teria um filho. E no tempo certo, no tempo determinado, Deus cumpriu a sua promessa. Abraão abraçou Isaque. E quando Isaque já estava com um jovenzinho, um adolescente, eu não sei exatamente quantos anos, o mesmo Deus que lhe prometeu, vem a Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, e diz para ele: Abraão disse: eis-me aqui. Disse: não é aqui não, é lá no monte. Pega o teu filho. E Deus disse: teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Só que Abraão tinha dois, que Ismael. E Deus disse: o teu único filho. Por quê? Porque era o filho da promessa. E no momento anterior, depois que Abraão recebeu Isaque, o filho da promessa, os irmãos sabem que Abraão tinha tido um filho também chamado Ismael com Agar, que era sua escrava. Foi um jeitinho do homem tentando apressar as promessas de Deus. Quando a gente não consegue esperar o tempo de Deus, às vezes a gente quer dar um jeito. E deram um jeito e arrumaram um filho, chamava Ismael, filho de Abraão com Agar. Mas quando nasceu Isaque, e os meninos cresciam juntos, chegou um dia, a Sara disse para Agar: pega o teu filho e vai embora, porque o teu filho não vai herdar junto com o meu. Abraão não gostou daquela história e questionou com ela. E Deus disse para ele assim: olha, ouve a Sara em tudo o que ela te diz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Eu vou fazer de Ismael uma grande nação também. É um povo abençoado, pelo menos materialmente falando, né? Eu vou fazer dele uma grande nação também. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. E agora esse mesmo Deus, e essa palavra, irmãos, é fundamental nesta visão e nessa atitude que Abraão toma diante deste pedido de Deus.
Porque quando Deus diz para Abraão, Abraão, ele diz, eis-me aqui, Deus diz, não é aqui, é lá no monte, pega o teu filho, Isaque, a quem você ama, o teu único filho, e leva-o lá, numa das montanhas que eu vou te mostrar, e me oferece ele em holocausto. Holocausto é todo queimado. Vai lá e queima teu filho. Abraão não questionou com Deus. Qualquer um de nós talvez questionaria. Até porque parece nesse pedido de Deus uma certa incoerência dele. Como é que Deus me promete um filho? Ele cumpre esta promessa, me dá o filho e diz que neste filho será chamado a minha descendência. E de repente Deus me pede para sacrificar esse filho. Eu talvez das minhas limitações e na minha pequena fé questionaria Deus. Por que, Senhor? Não foi o Senhor que disse, não foi o Senhor que falou, não foi o Senhor que me prometeu, e porque o Senhor me pede agora o que vai ser da sua promessa? Mas Abraão acreditava incondicionalmente no que Deus havia dito. Não me cabe agora questionar. Deus vai fazer alguma coisa. E diante dessa circunstância aparentemente adversa que você está vivendo, a palavra de Deus para o teu coração é essa: não adianta agora questionar. Deus sabe o que está fazendo e até onde a tua fé consegue alcançar. Então Abraão não questiona, pega o menino e vai para o local do sacrifício. Quando eles vão se aproximando, depois de caminhar 3 dias, ele pede para que os seus acompanhantes, seus servos, fiquem lá embaixo do monte, e ele vai subir com Isaque para oferecer a Deus o sacrifício. E a Bíblia diz que ele colocou sobre os ombros de Isaque a lenha, tomou o cutelo, o fogo, e ele saiu em direção daquela montanha para fazer o sacrifício. E aí, irmãos, vem o texto que lemos. Isaque perguntou assim: meu pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Por quê, irmãos? Porque Isaque só conseguia enxergar o que estava diante dos olhos. Ele só conseguia enxergar o que a fé natural enxerga. Mas Abraão conseguia enxergar a provisão de Deus. Aleluia, aqui está a diferença entre a fé que só enxerga o natural e entre a fé que enxerga o sobrenatural. Ele conseguia enxergar a provisão de Deus e ele diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. E eu profetizo nesta noite em nome de Jesus: Deus proverá uma saída, Deus proverá um socorro, aleluia, Deus proverá um auxílio de Deus, aleluia, nesta noite, para esta tua causa, para esta tua situação, Deus proverá. Os irmãos acham que se Abraão não tivesse essa visão, irmãos, ele faria isso? Ele acreditava de forma incondicional no que Deus havia dito, e o escritor aos Hebreus vai confirmar isso. O escritor aos Hebreus vai dizer, eu não sei se eu anotei o texto aqui, não está aqui o texto, mas o escritor aos Hebreus ele vai dizer que Abraão acreditou que ainda que ele matasse, que ele sacrificasse o seu filho, Deus o levantaria das cinzas para cumprir a sua palavra. Então, quando Abraão decide obedecer a Deus, a fé, irmãos, ela não é um salto no escuro.
A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. A fé tem base, a fé tem fundamento, e a fé de Abraão estava firmada numa promessa: em Isaque será chamada a tua descendência. E firmado nesta promessa e nesta palavra, Abraão decidiu: ainda que eu mato Isaque naquele monte, Deus ressuscita Isaque para fazer cumprir a sua promessa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É Hebreus 11:18, está marcado aqui. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada. A confiança nessa promessa de Deus vai fazer toda a diferença nas atitudes de Abraão. Hebreus 11:18, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Voltando ao tema da mensagem, a tua visão determina a tua escolha. É a tua visão, irmãos. É o que você consegue enxergar. Possa parecer que está tudo difícil, você só consegue enxergar tudo difícil, mas nesta noite Deus pode mudar essa história e te fazer enxergar algo muito maior. Uma saída, um escape, uma porta aberta. Aleluia. Outra coisa que eu observo aqui, o versículo 8 de Gênesis 22, a parte B, ele vai dizer, eu já li o texto, e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Outra observação que eu faço: a visão aguçada e a maturidade da fé de Abraão não conflitava com a limitação da visão e a imaturidade da fé de Isaque. Eles caminhavam juntos. É interessante, irmãos, isso aqui. Eles caminhavam juntos. Abraão tinha uma fé diferenciada, madura, bem alicerçada. Isaque estava começando a dar os primeiros passos, mas eles não entravam em conflito. Isaque só enxergava o que estava diante dos olhos: o cutelo, a lenha, o fogo. Abraão enxergava a provisão de Deus, mas eles conseguiam caminhar juntos. Eu não sei se deveria falar isso aqui, mas eu tenho observado, irmãos, nos últimos dias, a dificuldade entre os que se dizem cristãos para lidar com as diferenças, divisões e escolhas. Há uma intolerância generalizada e muitos ficam se digladiando nas redes sociais. Intolerância em relação à visão que o outro tem, a opinião que o outro tem, e não conseguem mais caminhar juntos. Estou falando em todos os aspectos. Eu tenho o direito de pensar diferente, eu tenho o direito de enxergar diferente. Às vezes a minha fé é mais limitada do que a sua, mas nós precisamos caminhar juntos. Você não é obrigado a concordar comigo, nem ter a mesma visão que eu tenho. Eu não sou obrigado muitas vezes a concordar com você e nem ter a mesma visão que você tem, mas isso não pode, em hipótese alguma, nos separar. A tolerância, irmão, precisa existir entre nós, e a comunhão. Nós precisamos caminhar juntos.
Jesus não vem buscar uma igreja faccionada. Não. Jesus vem buscar um único povo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não existe essa história, se você vai, eu fico. Se eu vou, fica você. A fé de Abraão não questionava, não conflitava com a fé de Isaac. Eles caminhavam juntos. Que o Espírito Santo fale no teu coração nesta noite. Nós precisamos caminhar juntos. Aleluia. Nós teríamos aqui alguns outros exemplos para citarmos aqui nesta noite, irmãos, mas eu não quero avançar no tempo. Vou passar alguns exemplos aqui, vou para o último aqui para a gente concluir esta mensagem. Quando Moisés enviou os espias, 12 espias, àquela terra que Deus havia prometido e que eles tinham a esperança de conquistar, estavam caminhando para lá. A Bíblia vai dizer para a gente que eles olharam a terra, sondaram a terra, eles viram que a terra produzia. Como eu disse aqui, diante da mesma circunstância, pessoas enxergam possibilidades diferentes. Eles viram que a terra produzia era algo incomum. Diz que um cacho de uva precisava 2 homens para carregar nas costas. Só que 10 daqueles homens só conseguiram enxergar problemas. A terra é uma terra que consome os seus moradores. É terra de gigante. Não existe nenhuma possibilidade de conquistar aquela terra. E lá na frente Caleb vai dizer assim: os meus irmãos que subiram comigo trouxeram uma resposta desanimadora que fez derreter o coração do povo. Mas eu, Caleb, perseverei em seguir o Senhor nosso Deus. Porque Josué e Caleb conseguem ter uma visão totalmente diferenciada. E quando aqueles homens estão infamando a terra e trazendo desânimo para o coração do povo, Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e disse: a terra pelo meio da qual nós passamos é uma terra muito boa. É uma terra que mana leite e mel. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Olha a diferença, irmão, da visão. É a mesma terra. Aleluia. É a mesma terra. Escuta, você está falando da mesma terra que esses estão falando? Por que a visão é tão diferente? É a mesma terra, são os mesmos crentes, são os mesmos obreiros, são os mesmos, faz tudo parte do povo, congregam tudo junto, usam paletó e gravata, fazem parte da mesma congregação, mas um olha e diz: ó, não dá não. Você não vai dar nada. Não tem a mínima condição de estar certo. Mas de repente aparece um Josué e um Caleb. E diz assim: o negócio é bom. A promessa que Deus fez é poderosa. A terra é muito boa. Tudo que Deus precisa é se agradar de nós. Se Ele se agradar de nós, Ele nos dará essa terra.
A tua visão, meu irmão, determina as tuas escolhas diante das circunstâncias. Antes de você tomar uma decisão, olha o que Deus está te dizendo. Antes de você tomar uma decisão, quando você vê tudo embaçado, tudo difícil, ora a Deus, diga: Senhor, abra os meus olhos, me faça enxergar alguma coisa diferente do que eu estou vendo. Aleluia. E o resultado, irmãos, o resultado, vou ler o texto aqui, ó. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles não creram na promessa do Senhor. Precisamos tomar cuidado, irmãos, com a síndrome do gafanhoto. Não posso, não consigo, não vai dar certo, sou muito pequeno. Vai concorrer uma vaga, todo mundo aqui é melhor do que eu. O que você está fazendo lá então? Acredita na provisão de Deus, no cuidado de Deus, na ação de Deus. Vai reivindicar uma causa, o juiz não vai dar favorável para mim. E por que você entrou com a ação? Se não era justo, nem deveria ter entrado. Se é justo, confia no Deus da justiça, confia na provisão de Deus. Não vai dar certo, eu não consigo, eu não posso, você não pode, mas Deus pode. Você não sabe, mas Ele sabe. Você não conhece o caminho, mas Ele conhece. Aleluia. Confia na provisão de Deus. Aí, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Agora veja o resultado. Depois de muito tempo, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Olha que coisa linda, irmão. Eu lhe trouxe resposta como eu sentia no meu coração, ou seja, como eu enxergava. A visão que eu tive naquela hora, tanto é que eu já escolhi meu pedaço. A visão que eu tinha naquele dia é que Deus nos colocaria naquela terra. Eu trouxe resposta como eu sentia no meu coração. O que é que você está sentindo no teu coração agora? O que é que Deus está falando no teu coração agora? Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou.
Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. E nesse dia Caleb estava reivindicando de Josué. Se você se lembra, a terra que Deus prometeu, essa terra, ele tomava posse para a glória de Deus, porque confiou e perseverou em seguir o Senhor. Diante desta palavra, irmãos, que eu encerro agora, aleluia, a palavra para o teu coração é essa: persevera. Persevera. Peça ao Senhor que abra os teus olhos, para que você consiga enxergar uma saída. Olha que ao redor deste problema, dessa luta, dessa dificuldade, tem uma solução e uma provisão de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua saúde, para a tua família, para tudo quanto você colocar as tuas mãos. Há uma saída e uma prosperidade da parte de Deus. Receba esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração com a igreja, mas antes eu quero perguntar se há entre nós alguém que ainda não é crente em Jesus Cristo, que ainda não se decidiu por Cristo. Ouviu esta palavra nesta noite, o Espírito Santo de alguma forma falou ao teu coração e você deseja tomar essa decisão hoje. Levante a sua mão como um sinal de aceitação. Se você quer aceitar a Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador, levante a sua mão. Levante a sua mão como sinal de aceitação. Se tiver alguém. Tem alguém que ainda não é evangélico aqui, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador? E parece que são todos crentes. Se houver alguém não crente ainda, que o Senhor lhe conceda uma outra oportunidade, para que você possa ouvir a palavra do Senhor e se decidir por Cristo. É a melhor escolha que você pode fazer. Nós vamos fazer uma oração com a igreja. Peço que todos fiquem em pé. Se você quiser sair do seu lugar, se o Espírito Santo falou no teu coração através desta palavra, e você precisa que o Senhor te abra esta visão. Às vezes você está diante de uma situação que você não consegue enxergar além daquilo que está diante dos teus olhos, não consegue enxergar uma saída, um escape. Isso, irmãos, acontece porque a nossa ansiedade, o nervosismo, mesmo que você seja crente, às vezes a ansiedade, o nervosismo diante da circunstância toma conta e você não consegue enxergar nada além daquilo que está diante dos olhos. Mas se o Senhor falou no teu coração e você deseja, vem receber esta oração aqui nesta noite. Venha receber esta oração. Se você quiser sair do teu lugar, se Deus falou no teu coração, tem uma música muito linda, não sei se os irmãos conhecem. Eu até pedi para o rapaz aqui, para o moço aqui, se ele conhecia, ele não conhece. É uma música de um conjunto, uma banda, não sei como é que se pronuncia, chama Trazendo a Arca. E essa música fala, o título dessa música é Entre a Fé e a Razão. Fala de Abraão. Quando ouviu o filho perguntar: o cordeiro onde está? O seu coração tremeu. Quando ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover. Aleluia. É uma letra muito linda, irmãos, dessa música. Aí tem o coro, diz assim:
Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Teria aí, é fácil achar no YouTube a letra dessa música aí, por gentileza. Você consegue jogar no telão aqui? Já está aqui, ó. Como é o coro? Coloca no começo, eu quero ler essa letra, irmão. É muito linda essa letra. Coloca. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado em silêncio os dois choraram. E ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração: como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Olha, irmão, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Irmãos, veja a situação. Para Abraão tem que entregar o filho, e para Isaque tem que se submeter e deitar-se sobre o altar. O que é mais difícil? Então muitas vezes, irmãos, a gente fica entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a tua alma quer fugir. Mas o Espírito Santo vai te ajudar. Seja você Abraão ou Isaque nesta noite, seja qual for a decisão difícil que você precisa tomar, o Espírito Santo te encoraja, te dá força, te abre os olhos e te faz enxergar uma provisão de Deus, o céu se abrindo e a vitória chegando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da tua presença. O que nós temos falado aqui nesta noite é a tua palavra. A tua palavra viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, as juntas, medulas. E eu tenho certeza que nesta noite alcançou esses corações que estão diante da tua presença e que estão entre a fé e a razão, que muitas vezes querem fugir diante da situação, mas eu te peço em nome de Jesus, abra os olhos, assim como Eliseu orou e o Senhor abriu os olhos daquele moço, que eles possam enxergar uma saída, uma provisão nesta noite. Entra, Pai, com uma providência, abre uma porta de escape, coloca tuas mãos aí sobre esta enfermidade agora, Pai. Repreende este mal agora, abre essa porta agora, dá vitória sobre esta necessidade agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus te pedimos que seja assim, para a glória do teu nome, amém.